Então, Gás, enquanto eu vou arrumando o cenário aqui e acendendo as velas, queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já ouviram falar sobre a história da garrafa da bruxa e do homem do saco? Alguém já contou isso pra vocês? Porque eu e a Manu, a gente tem uma experiência bem interessante de quando a gente era pequena. E, assim, é uma coisa bem maldosa com a Manu. É engraçado. Na história da garrafa da bruxa. Mas também tem a história do homem do saco. Então, queria começar falando pra vocês a nossa experiência. Como foi, né? Na nossa infância. Sobre essas duas histórias que ficaram marcadas na nossa cabeça. Bom, eu vou começar falando sobre como surgiu essa história. Começou por mim e depois eu que passei pra Manu. Então, vamos lá, galera. Vou beber um vinho aqui e vou contar pra vocês. E foi engraçado que essa história eu só fiquei sabendo por um moço muito aleatório, que eu morava numa casa aqui em frente, tinha um centro comunitário. E ele tinha várias coisas lá, né? Natação, dança, vários cursos bem legais. E eu tava indo lá nesse centro comunitário pra fazer alguma coisa e eu tava voltando pra casa. Aí, do nada, um moço me parou e contou pra mim sobre essa história da garrafa da bruxa. Ele contou assim pra mim, que existia uma bruxa que ficava presa dentro de uma garrafa e ela ficava lá dentro meio que pra proteger as pessoas. E essa garrafa, se eu mexesse nessa garrafa ou, sei lá, abrisse essa garrafa, ele falou que a bruxa ia sempre me atazanar. Eu lembro que ela ia fazer mal. Ela machucava as pessoas. Isso. Ia me machucar. Ia fazer uma coisa ruim comigo se eu abrisse aquela garrafa e soltasse ela. Só que o moço percebeu que eu não tava acreditando nele. Eu não tava acreditando na história. E engraçado que eu sempre era ingênua, mas eu não sei porque eu não acreditei nessa história. E aí, o que eu fiz? Como a minha irmã era mais nova do que eu falei, vou contar pra minha irmã e vou, ela ficar com medo, né? É engraçado. E aí eu contei pra ela começou a ficar com maior medo, aí pronto. Aí que o medo dela ficou com mais medo ainda, porque ela já tinha medo de escuro por causa de fantasma e tudo mais. Aí ela começou a ter mais medo ainda, porque eu contei essa história pra ela. Aí, por isso que ficou também bem marcante na tua cabeça, assim, né? Pô, tu contava de noite. Ela faz a risadinha de bruxa. Aí ficava fazendo enquanto contava a história. E me deixava lá, porque ela dormia assim, ó, mal dormiu. Aí deitava e dormia, eu ficava ali olhando pro escuro, pro telhado. Medo se a bruxa ia subir a janela e me pegar. Exatamente. Eu contava... Nossa... Era muito doida. Eu contava, literalmente no escuro, pra dar aquela vibe mesmo. E eu contava com uma voz bem, assim, sussurrada, não era? Alguma coisa assim? Eu não sei explicar, só sei que dava pra entrar lá no personagem literalmente da bruxa. E também tem o Homem do Saco. Essa foi a mamãe que falou, né? Acho que todas as mães, né, falavam do Homem do Saco. Provavelmente. Só que essa, assim, eu não tenho tanta história com essa, porque era mais a questão dela falar, se você fazer isso ou for pra algum lugar, o Homem do Saco vai te levar. E na minha cabeça, literalmente, qualquer hora, um Homem do Saco ia aparecer e ia me levar, né? E a tua era como na tua cabeça? Então, é que recentemente eu descobri que isso é um folclore, ele existe, essa história do Homem do Saco. Eu imaginava literalmente como é na história do folclore, porque o que eu achava? O cara ia me estrupar, que o cara ia me esquartejar e que em pedacinhos ele ia me enfiar no saco que ele levava. E eu descobri recentemente que tem um folclore que eu esqueci qual que foi a pendência que o ser lá teve que passar, o que ele fez exatamente. Eu sei que ele matou alguém e ele ficava carregando os ossos e os restos mortais dessa pessoa no saco. E tudo isso era dentro de uma floresta. Aí as pessoas acabava indo gente aleatória. E eu lembro que sempre que você escutava a voz dele perto, ele tava longe. E sempre que você escutava a voz dele longe, ele tava perto. Pô, ao contrário. Aí se ele te pegar, ele vai te matar. Vai meio que te esquartejar mesmo. E vai colocar os seus ossos dentro do saco. E vai ficar arrastando com os outros ossos. Isso existe. Entendeu? Isso é bem mais assustador que falar que na realidade, essa história que tu tá me contando, muitos assassinos já fizeram isso. Então, muitos serial killers. Gente, eu sou fissurada em serial killer. Eu vejo documentário, eu vejo investigações. Eu vi literalmente o vídeo deles sendo interrogados, os originais. Então, pra mim era complicado. E falando sobre a garrafa da bruxa, recentemente também, pesquisando, né, depois de muito tempo, muitos anos, eu descobri que a garrafa da bruxa, como que surgiu, né, essa história realmente. Lá na época em que teve essa questão, né, de pessoas chamarem, viu uma pessoa com erva ali, fazendo não sei o que, tal, aí já chamava de bruxa e pronto, aí já era esquartejada, matada e tudo isso. Fogueira nela. Exatamente. Essa garrafa surgiu com esse medo que fizeram nas pessoas da bruxa. Então, eles pegaram essa garrafa, colocavam coisas ali dentro, colocavam coisas pessoais, tipo unha, muitas ervas, uns negócios assim, pra poder se proteger da própria bruxa. E aí, alguns enterrava na casa, assim, em frente da casa, ou deixava perto da porta, pra proteger eles de todo o mal, sabe? Engraçado que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Exatamente, porque a bruxa moderna faz isso
isso pra se proteger. E antigamente eles... Irônico, né? Porque eles usaram, tipo, a artimanha das próprias pessoas que eles queimavam na fogueira. Então, tipo, eles estão usando a mesma coisa que elas usavam pra se proteger delas. Isso é muito... É como não faziam a cabeça das pessoas, né? Como não tinha internet nem informação, imagina, né? Mas é meio doido essas histórias, porque como a gente sabe que teve toda essa questão da igreja e tal, provavelmente foi criado pra que, como aconteceu com o Candomblé e a Umbanda, tipo, pra você temer aquilo e as pessoas não irem pra esse lado. Sim, ter medo daquilo, sabe? Porque até a imagem da bruxa foi construída. Tipo, essa questão do gato preto, a questão do chapéu, da vassoura. Eu vi um vídeo do moço explicando e ele falou que tudo se originou das mulheres que faziam cerveja. Quem inventou a cerveja foram as mulheres. E era numa época que elas não eram valorizadas, né, obviamente. Só que elas eram muito conhecidas no ramo de cerveja. Então, tipo, elas tinham que usar o chapéu, porque era... E assim elas eram reconhecidas, né? Era o reconhecimento das mulheres que faziam cerveja. Era uma marca, era um bordão delas. Era bordão, tipo isso. Digamos assim. Como era um local que era tipo de consumo, então eles tinham que estar protegendo. Então elas sempre colocavam um gatinho ali pra eles pegarem as coisas. E ficava uma vassoura por fora ali, porque às vezes elas tinham que varrer o excesso e as coisas que... Porque elas faziam no caldeirão, tipo, daí que veio a imagem do caldeirão. Um negócio bem grandão mesmo, né? É onde elas ficavam mexendo assim a cerveja. E é onde elas faziam tudo ali. Então, tipo, eles pegaram só várias informações, fizeram uma fofi e jogaram. Exatamente. É tipo telefone sem fio, né? Eu acho que é isso aqui. Fofoca. É tipo telefone sem fio. Fala mal do fofoca, mas por mais que a gente coloque coisas ruins, que às vezes a pessoa realmente usa a fofoca como uma coisa ruim, a fofoca ela revoluciona também, né? Claro. Muitas coisas da história em si. Até mesmo na internet as pessoas usam a fofoca como forma de chamar a atenção. Mas basicamente a garrafa da bruxa já foi isso. E hoje em dia, né, depois de muito tempo e tal, eu me identifico, né, como bruxaria e tudo isso. Eu me identifico muito, né, porque pra quem não sabe, bruxaria não é uma religião, é um modo de vida, é uma filosofia de vida. Então você, tipo, não tem muito regras. Você vai lá, testa, que nem marketing. Você tem que testar pra ver se aquilo vai fazer sentido pra você. Então, hoje, as bruxas modernas usam a garrafa da bruxa pra proteção, pra tirar energias ruins, até pra desejos. Tipo, você quer alguma coisa ali, você também pode fazer com a garrafa da bruxa. Então, tipo assim, bruxaria depende de qual forma você tá usando aquilo. Porque, como qualquer outra coisa, qualquer outra religião, você pode usar pro mal. Bruxaria tem a parte mal, mas só se você quiser fazer o mal. Agora, se você quiser fazer o bem, aí, assim, isso aí é escolha da pessoa. É um adendo, assim, que eu tô vendo outras coisas da bruxaria, sabe? Tô estudando ainda outras coisas. Mas só pra vocês entenderem, né? Sobre essa história da garrafa da bruxa. Que chegou quando a gente era pequena, com uma história totalmente distorcida, sabe? Parece meio que uma repressão, né? Reprimindo literalmente. É que nem o gnomo da garrafa, que ele tá sempre sendo reprimido. É mesmo, preso naquela garrafa ali, sem poder se expressar. É exatamente o que a igreja fazia, né? Não queria que as pessoas expressassem o que elas queriam. Elas só manipulava ali, né? Para as pessoas fazer o que eles queriam, né? Então, basicamente, é isso. A gente não tem preconceito com o pessoal que segue as doutrinas das igrejas. Não mesmo. É só que realmente é uma coisa que aconteceu na história. A gente tá falando uma verdade. A gente não tá, né? Só dá um pouco de raiva a forma que foi levado isso e o conto dá um valor só pra uma em específico, sem ter o preconceito de todas as outras. Então a gente acha que isso não foi legal. Essa questão de querer impor uma coisa pra todo mundo. Sim. Porque antigamente eles faziam isso em cartas, eles anunciavam na rua, bem antigamente mesmo, tá bom, gente? Bem antigamente. Porque não era todo mundo que sabia ler, não era todo mundo que tinha acesso aos livros. Eles faziam uma imagem muito grotesca das coisas. O que não fizesse ia ser esquartejado, queimado, triturado, furado, essas coisas assim. Então, tipo, eles apelavam muito para que as pessoas seguissem as suas doutrinas. Isso não é muito legal. Mas essa questão que as igrejas, elas pregam é mais o amor em si. Então, quem segue isso, tá tudo bem. Tá fazendo certo, tá tudo ok. O problema mesmo são as pessoas que acabam querendo que você siga apenas uma doutrina e joga um ódio, assim, em pessoas que seguem outras coisas. Sim. Porque se não acredita no Deus tal, aí as pessoas falam que vai pro inferno, falam que você não é de sei lá o quê, que não merece amor e coisas assim. É porque tudo isso é uma ignorância, né, que as pessoas têm. Porque a gente acaba não estudando e só vê um lado de uma coisa e aí fica naquela ignorância. Assim, a gente não quer falar de religião aqui, mas como a garrafa da bruxa entrou nesse assunto, então acho que é importante a gente falar sobre isso, porque é algo que a gente acredita. Inclusive, eu aconselho vocês não terem medo de mostrar quem vocês são, porque o que faz a gente ser autêntico é mostrar quem a gente realmente é, sem ter medo, sabe? Sem ficar naquela caixinha. Então, eu acho que a garrafa da bruxa, além dessa história toda que a gente falou, ela engloba tudo isso, sabe? Não é só a história da garrafa da bruxa, mas toda essa
história desde tempos dos primórdios, sabe? Tudo é ligado. Por isso que a gente fala muito sobre a ancestralidade. Ela não é só da bruxaria, não é só, sei lá, de algo místico. É algo que tá na nossa família, sabe? Todo mundo teve uma família, teve um ancestral. Opressor. Exatamente. Todo mundo teve uma família que foi Tanto oprimida quanto opressora. Inclusive, gente, tem muitas bruxas que são religiosas, tem muitas bruxas que são católicas, tem muitas bruxas que são, tipo, qualquer outra religião, porque como é um modo de vida, a gente não fala para as pessoas, você vai ser só isso. Não, você pode escolher a bruxaria como um modo de vida, mas você também pode ser de outras religiões, tanto espiritual quanto católico, seja o que for. A gente não prende nessa questão. Esse que é o legal também. Por isso que eu me identifiquei também muito com a bruxaria. Acho que o que muda é a forma que vão ver, que vai enxergar a religião em si. Porque, por exemplo, se a pessoa é católica e tá na bruxaria, eu acredito que ela vai ver a imagem de Deus de uma forma diferente ou coisa do tipo. É que tem muita gente que é católica e vê, sim, Deus de uma forma diferente. Não vê aquela imagem que colocam dele, que a gente não tem certeza, né, se é ou não é. Eu vejo que tem muita gente que acredita que é tipo um ser maior, sabe? Não exatamente em formato de ser humano. De ser humano, eu ia falar isso. Eu vejo bastante pessoal falando. Muita gente idosa também falando sobre isso. É legal. Sim. Não sabia disso não. Acredita que é tipo uma força, sabe? É como se fosse uma energia. Uma energia, falar isso. E a gente quis mostrar, né, essas histórias pra vocês, porque além de saber que talvez muitas pessoas, né, já ouviram também essas lendas, e também além de Mitificar. toda essa distorção, também mostrar quem a gente realmente é. Porque aqui nos vídeos a gente quer ser, tipo, verdadeiro. A gente não quer, tipo, fantasiar nem nada. A gente é assim, é o que a gente acredita. Então a gente quer mostrar aqui pra vocês sempre a nossa opinião sobre as coisas. É que como a nossa mãe fala, né? Somos pessoas solitárias. Ela fala que é basicamente pra compartilhar o que a gente queria estar compartilhando com amigos, né? Ou uma conversa mesmo, como se a gente estivesse conversando. Cara, todos os vídeos que a gente faz é como se fosse uma conversa. E mostrar realmente quem a gente é. Eu gosto também da bruxa natural, só que eu ainda tô vendo, assim, e eu tô vendo que eu me conecto um pouco mais com o xamanismo. Só que eu ainda não estudei muito sobre, então tô indo. Eu gosto de transitar, assim, pelas religiões. Eu acho interessante. Acho que cada uma tem uma coisa pra ensinar, então eu acho interessante. Com Eu certeza. acho legal ficar pegando umas coisinhas. Então, tipo, às vezes eu vejo coisas da Umbanda, eu vejo coisas do budismo e assim vai. É a mesma coisa, já vi vários vídeos sobre budismo, vários vídeos sobre eteísmo, eu acho. Já vi vários, nossa, sobre tudo, qualquer coisa. Mas aí eu tento colocar algumas coisas, né, em prática, algumas coisas que eu estudo. Mas eu sempre pesquiso sobre pouco de tudo, digamos assim. É que eu acredito que todas têm alguma coisa pra ensinar. Sim, com Todo certeza. mundo tem alguma coisa pra ensinar. Sem dúvidas. Toda religião tem alguma coisa que vai te agregar. Você pode pegar o que te agrega e descartar o que você não acha tão interessante. Então, esse que foi o nosso intuito. Na realidade, pra ser sincera pra vocês, muita coisa que a gente falou no vídeo meio que acabou sendo muito intuitivo. A gente não esperou levar pra religião, assim, A gente não ia levar esse vídeo pra isso. A gente sentiu que tinha que falar e foi natural, sabe? A gente compartilhou as histórias que é mais... Acho que é mais íntima, né, da gente. Que era um momento que ficava só a gente. A gente não falou muito com as pessoas sobre isso, não. E até as próximas jornadas.